Olá, gente. Estamos aqui para falar de mais um capítulo do livro do John Gottman, O que faz o amor durar. Hoje estamos no capítulo 8, que é Virando-se um para o outro. Ele vai falar neste capítulo a respeito de alguns reparos emocionais, ou seja, quando a gente faz caca, né? E como é que a gente faz para voltar um para o outro, tá? Então, ele vai começar aqui falando: existe uma forma de virar-se de costas, porque ele usa essa expressão, essa metáfora, né, de virar-se de frente e de costas, tá? Quando alguém faz uma solicitação emocional para nós, né, o nosso parceiro, quando o nosso parceiro, nossa parceira faz uma solicitação emocional para nós temos duas opções. Ou a gente se vira de frente para ele e olha, ou nós nos viramos de costas e não olhamos. A gente pode se virar de frente e de costas pelos fatores mais variados, desde eu não tô nem aí para você, até eu de fato não percebi, não vi, não entendi que era uma requisição emocional. De um jeito ou de outro, isto fere. E neste capítulo ele vai estar falando um pouco sobre isso e um pouco sobre como reparar quando isso nos fere, quando isso fere o cônjuge, tá? Então, existe uma forma de virar de costas que é capaz de demolir um relacionamento depois de um único episódio e que requer uma intervenção séria. Tudo neste livro, ou quase tudo neste livro, ele sempre deixa claro que uma única vez não vai destruir tudo, que é o padrão de comportamento que realmente importa. Porém, isto daqui é algo que é difícil. Isso daqui é algo que uma única intervenção é capaz de acabar com a relação, inclusive uma relação de anos e com filhos e etc e tal. Tá? Nesses casos, uma interação devastadora causa o que minha colega, a doutora Susan Johnson, chama de ferida na conexão. Uma experiência que machuca e que deixa um dos parceiros se sentindo vulnerável e inseguro. Uma ferida na conexão destrói o contrato implícito entre os membros do casal de que devem ser presentes e cuidarem um do outro. Comunicarem o sentimento de segurança que figuras de conexão, geralmente os pais, costumam prover durante a infância. Então, o que acontece? Dependendo do que ocorra e de como ocorra, isso causa uma ferida muito profunda, que pega na base do que é um relacionamento, que é a confiança. Tá? O que ela está falando aqui é que, por exemplo, se muitas vezes a pessoa faz coisas e a gente fica meio desconfiado, a gente fica meio desconfortável. Não é exatamente disso que ela está falando aqui. Ela está falando de algo que eu vou citar de novo, né? Que destrói o contrato implícito, né? Ou seja, é uma ferida na conexão. Fazendo uma metáfora, é como se você tivesse uma conexão com alguém. E essa conexão, onde ela acontece aqui, existem contratos implícitos que mantêm isto assim. E muitas vezes acontece algo que fere este lugarzinho aqui. Não é algo e fere todos, né? Todos esses, digamos, estou colocando meus dedos aqui, né? Mas tipo, fere tudo isso de uma vez só. E você causa um rompimento disso daqui. Então, a ferida, ela não é uma ferida simples no sentido de que é algo pessoal. Você me feriu. O que você feriu foi eu e o que me coloca em contato com você, tá? Eu passei todo esse livro, quase todo vídeo eu falo que tem uma grande diferença entre eu e você e nós, tá? Então, o que acontece? Quando nós estamos falando desta ferida, nós estamos falando exatamente dessa ferida que fere o nós em mim, tá? Então, tem eu, tem o outro da relação e tem o nós. E nós dois estamos conectados ao nós. E existe algo que pode ferir a minha conexão ao nós. E aqui acaba a relação. Quando a minha ou a tua conexão ao nós rompe, aqui acaba a relação. Tá? Então isso é bem interessante, é bem importante, porque aqui ele está demonstrando de novo que eu estou falando em todos os vídeos que tem uma diferença entre eu e você, né? E nós. Eu e você é eu e você. Você lá, eu aqui. Nós é nós. Nós somos algo, uma coisa, tá?
Quando a pessoa para quem você entregou suas vulnerabilidades mais profundas está indisponível ou não responde à necessidade enraizada, o resultado é raiva, pânico e uma solidão imensa. O machucado permanece em sua memória ativa. Citando William Faulkner, o passado nunca morre, nunca nem aconteceu. Sem uma intervenção apropriada, um relacionamento que sofre esse tipo de dano tem probabilidade de se despedaçar. Tá? É comum que a pessoa se vire de costas para a outra porque não percebe que o cônjuge deu um lance em busca de apoio e atenção. Às vezes o lance é tão pequeno, né? Como você pode ver quem está batendo na porta, me ajuda a lembrar que horas a gente tem que ir mesmo, que parece imaterial, mas mesmo assim ele é importante. Tá? Então, isso que é o interessante e é o difícil e é o desafiador em relacionamentos, né? Essa coisa de que pequenos elementos, né? Pequenos elementos mesmo, pequenos elementos, coisas simples, podem ter grandes significados. E a gente estar atento a isso nem sempre é uma evidência de que a gente vai conseguir acertar o tempo todo. E é por isso que a comunicação é importante, e para ter comunicação tem que ter confiança. Tá? Então, tudo fica cíclico. Nem todos os lances pequenos são falados ou são óbvios. Estar afinado significa ter atenção às deixas sutis dos outros. Significa também deixar os seus desejos claros para que o outro consiga decifrá-los. Vocês não precisam cumprir o que está sendo pedido sempre, mas devem responder com amor e sensibilidade. E aqui eu acho legal isso que ele fala, né? Que então, assim, significa também deixar os seus desejos claros. Então, assim, muitas vezes a gente fala alguma coisa querendo outra. Né? Ninguém nunca passou por isso. A gente fala uma coisa, mas no fundo a gente quer outra. Ou a gente fala uma coisa dando uma terceira a entender. E isto, muitas vezes, a pessoa não percebe que faz desse jeito. Mas muitas vezes ela sabe, a pessoa sabe, a gente percebe que está fazendo isso. E isso é sacanagem com o parceiro. Né? Então aqui ele fala que, de um lado, é importante eu estar sintonizado com você para eu tentar ao máximo captar os teus sinais para mim, e de um outro lado é importante que eu comunique e que você comunique de forma clara. Eu quero X, eu quero X. Eu não vou falar que eu quero X desejando Z e esperando que o outro vai entender todo o raciocínio na minha cabeça para chegar até Z. Né? Então, isso também é uma questão importante, certo? Muito bem. Aqui ele coloca uma lista interessante, né? Presta atenção ao que eu digo. Estou bem? Nossa, viu aquele barco? Responda aos meus pedidos simples. Já que você está de pé, pega a salsa para mim. Ajude-me ou trabalhe comigo. Mostre interesse ou animação perante as minhas conquistas. Você acha que eu mandei bem? Responda as minhas perguntas ou aos meus pedidos de informação. Você me ajuda a preencher esse formulário? Converse comigo. Deixa eu te contar o que aconteceu quando minha mãe ligou. Então, compartilhe os eventos do seu dia comigo. Responda a minha piada, né? Assim, dê uma resposta, né? Às vezes você conta piada pra alguém e a pessoa fica... Né? Isso é a pior coisa que tem pra qualquer pessoa. Né? Tipo, conta piada, a pessoa não fala nada, né? Tipo, fica igual, assim, tipo, a piada acabou? Ok, hahaha, né? Tipo, isso mata qualquer pessoa. Ajude-me a relaxar, ajude-me a resolver problemas, seja afetuoso. Então, assim, eu acho que eu arruinei a minha apresentação hoje, me ajude a relaxar. O que você acha que eu deveria fazer em relação ao meu chefe? Me ajude a resolver problemas. Ele traz uma lista, né, que é bem extenso, não vou ler tudo, é bem extenso aqui. Então, assim, o que é? É a gente aprender assim, a ouvir a pessoa, a ouvir o que ela está dizendo e ouvir o que ela realmente está querendo com aquilo. Né? Aquilo é só uma frase jogada aleatoriamente? Né? Dificilmente. Então, é bem importante isso daqui, a gente estar atento. Tá? Então, até aqui eu falei a respeito disso, agora eu vou falar a respeito dos reparos. Né? Então, como fazer um reparo? Há inúmeras situações em que vocês não vão responder a momentos de porta corrediça com sucesso, mas se vocês estão conscientes do problema, já podem fazer isso de alguma maneira. Então, por isso que é importante estar atento, certo? Por isso que é importante olhar para o outro, ok? Bom, definam. Aqui ele tem dois níveis de reparos, tá? Eu vou falar a respeito de um neste vídeo e o outro eu vou falar no outro vídeo, tá? Então, neste vídeo eu vou falar a respeito dos reparos cognitivos, tá? Então, são focados em alimentar o processo de reflexão do outro, a fim de dar uma desativada na atenção. Então, defina o conflito. Primeiro lugar, defina.
do que é que a gente está falando? O que a gente está brigando por? Né? Você acha que eu deixei o carro sem muita gasolina? O que fez com que você tivesse que parar no posto? No meu ponto de vista, isso não devia te chatear. Você tem muito mais tempo livre do que eu. Vamos conversar sobre isso? Então, aqui a pessoa deixa claro o que está acontecendo. Tem que definir o problema. Porque talvez, né? Vou me colocar na carne dessa pessoa aqui, né? Então, assim, eu acho que isso daí não devia te chatear, você tem tanto tempo. Agora, talvez o outro, sim, tenha percebido o que aconteceu de uma maneira diferente. Então, essa abertura é muito importante. Primeiro de eu dizer que eu não entendo, então eu não entendo. Só que isso, percebam, isso não é uma acusação. Eu não estou acusando o outro. Né? Eu estou dizendo, eu não entendi. Na minha percepção, não estou vendo motivo para isso. Mas vamos conversar. Eu estou aqui aberto para conversar contigo. Peça um crédito. Destaque um comportamento recente que atendeu aos desejos do outro. Eu fiz o que você pediu, eu coloquei gasolina no carro na semana passada. Tá? Então, também é importante aliviar a tensão mostrando que você não é um ser maldito, né, que só tá ali ferrando a vida da pessoa. Por que isso é importante? Porque muitas vezes quando a gente tá com raiva ou a gente tá num estado de tensão, a gente esquece. A gente simplesmente deleta tudo que a pessoa fez de bom e foca só no que a pessoa fez de ruim para nós e acabou. Né? É claro, tem padrões e padrões. Então, por exemplo, assim, uma coisa é aquela pessoa que faz 20 coisas ruins e te faz uma boa e quer colocar essa uma boa ali e fala assim, olha, eu sou lindo e maravilhoso, tá? Que é o que acontece muito, por exemplo, em casos de violência doméstica, né? De outro lado, grosso modo, as pessoas não são assim, 8 ou 80, tá? Grosso modo, as pessoas elas tendem a manter um certo equilíbrio, tá? Com exceção aí de um caráter um pouco mais narcisista ou até de um caráter um pouco mais dependente, que a coisa desbanca para um lado ou para o outro, né? Cheguem a um consenso. Encontrem um meio termo por meio da cooperação mútua. A gente podia, por exemplo, se revezar para encher o tanque, tá? E isso é bem importante, quando nós colocamos o nós de novo em cima da questão de resolver o problema. Tá? Muitas vezes eu preciso te dizer que você não é clara, que você não é claro. E por isso eu tenho algumas atitudes. Então, assim, vamos se ajudar? Né? Você tenta ser mais claro falando comigo desse jeito e eu tento fazer o que você está me pedindo. Tá? Então, essa questão da cooperação é muito importante na resolução de problemas. Montem guarda. Avisem o outro ou peçam que ele ou ela ceda em algum ponto específico do problema. Eu não acho que a gente deva entrar na questão de quem dirige mais, porque isso é um problema à parte e isso só vai me irritar mais. Né? Então, assim, muitas vezes quando as pessoas vão resolver problemas, elas aproveitam a discussão para colocar um monte de coisa em cima, fazer um monte de requisição. E muitas vezes isso não é assim um resolver o nosso problema, é resolver o meu problema. E sempre que a gente percebe que alguém está querendo resolver o problema, meu problema através da relação, é importante a gente colocar limites, tá? E é importante colocar o limite por quê? Porque a relação é justamente essa ideia do nós e não do eu mais você, né? Então muitas vezes as pessoas e assim, gente, isso existe, tem pessoa que é folgada mesmo, né? Então é importante eles dar uns limitinhos. Às vezes a pessoa é folgada, às vezes ela não tá percebendo que ela tá jogando coisa demais em cima da relação, e é importante que o parceiro esteja ali e fale, opa, calma. Monitorem o conflito. Mantenham a discussão sob controle ou indiquem quando estiver ficando muito intensa. Isso está me deixando irritado. Nossa, você está perdendo o controle. Por que isso daqui é importante? A partir do momento que você está irritado com alguém, você já não está mais querendo negociar nada. Você está querendo matar o outro, vencer o outro, botar ele, humilhar o outro, né? Botar ele lá embaixo e falar, eu sou o vencedor. E isso, obviamente, não ajuda ninguém, tá? Isso não resolve nada. Então é muito importante a gente monitorar o conflito, as nossas emoções, e se a coisa está pegando fogo, a gente joga um extintor em cima, tá? Não vamos conversar mais agora, vamos dar um tempinho, vamos descansar e tal. Tá? Isso é bem importante. Peçam direção. Me diz o que eu posso falar agora para melhorar isto, tá? Tem muitas pessoas que não gostam disso porque elas acreditam que o outro tinha que saber. Gente,
partir do momento que o outro tem que saber, o outro tá numa enrascada que ele nunca mais vai conseguir sair. Não. Ninguém tem que saber como falar com você. Ninguém tem que saber a palavra certa, o jeito certo ou o que é falar para você. Não. Isto, tá? É o que a gente chama de oralidade, né? Tipo, venha a mim o vosso reino, né? Com batata frita junto. Então, assim, nós precisamos comunicar, porque ninguém veio a este mundo para satisfazer as nossas expectativas, então ninguém aqui tem que saber como lidar com você. Isso é diferente de assim. Eu falo várias vezes, eu instruí, eu peço e a pessoa não reage. Ok, aqui a gente tem um caso à parte, mas você precisa falar, tá? E cobrar também, tá? Fala e cobra. Escuta, eu já não te falei para não falar assim comigo? Eu já não te falei como que é para falar comigo? Por favor, faça do jeito que eu tô falando. Né? Isso também é importante. E parem. Tentem colocar um ponto final abrupto ao tópico da discussão se ele ficar destrutivo. Tá? Então, começou a ficar destrutivo, para. A maior parte das pessoas querem continuar a discussão, mas não funciona. Não funciona e todo mundo só se magoa mais. Então, para. Né? Eu sempre dou esse conselho. E até em consultório, quando às vezes atendo famílias ou casais e eles começam a brigar, eu paro. Para tudo. Chega. Não adianta mais continuar, ok? Então, gente, no próximo vídeo eu vou falar a respeito dos reparos emocionais, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima.